Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Mais uma segunda-feira, lá se vão 6 meses que a gente está por aqui, trazendo contribuições aí a todos que acompanham de todo o Brasil. Muito obrigado a todos que já estão chegando de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina e os outros estados aí que estão presentes ou talvez ainda não colocaram. Bom, o diálogo de hoje é com a professora Regina e com a professora Jane Haddad, que são as anfitriãs de sempre aqui deste momento, e com um tema aí muito interessante que é saúde mental, uma pandemia em pauta. Regina, encaminho para você para que você dê sequência aí, acolha todos esses educadores aí do Brasil como um todo, e muito um excelente diálogo a você, a Jane e a todos nós. Paulo. Obrigada, Paulo. Olá, boa tarde, professores, educadores, gestores de todo o Brasil. Como o Paulo citou, hoje nós temos a presença de vários estados. Cá estamos, né, gente? 6 meses aqui na pandemia, sem a gente poder sair de casa, nós que trabalhamos com educação, utilizando das ferramentas tecnológicas, e vamos a cada dia ficando mais ansiosos, alguns até depressivos. Então, hoje, nosso diálogo é sobre saúde mental e emocional. Nesse momento da pandemia, antes a gente dizia pós-pandemia, nem sei quando vai ser pós-pandemia, né? A gente vem baixando o número de mortes e de infectados, enfim, mas ainda a gente ainda está com a presença do coronavírus, né? Meu boa tarde a Jane, minha amiga querida, parceira de todas as horas, né? Nesse tempo, nesses 6 meses, fazendo rapidamente um balanço, eu e Jane falamos tanto sobre as questões emocionais, falamos sobre a competência socioemocional, falamos também das aulas remotas, né, da atividade não presencial, falamos do cuidado com o professor, mas hoje a gente quer falar, a modo geral, o que essa pandemia está provocando aqui, ó, no mais íntimo de cada um de nós, né? Como a Jane sempre se refere aos nossos hóspedes aqui internos, né? Quem que está habitando a nossa casa nesse momento? Então, precisamos acenar, sem sombra de dúvida, né, a própria Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana, as Nações Unidas, todos dizendo do impacto da pandemia na saúde mental. Mas, afinal, o que é saúde mental? Há uma controvérsia. Alguns pensam que falar de saúde mental é só para quem é doidinho, né? Não. Assim como a gente cuida da saúde física, a gente tem que cuidar da saúde mental, da saúde psíquica, né? Todos nós já deveríamos cuidar muito antes da pandemia. Só que a pandemia está trazendo um panorama bem complicado. E é por isso que Jane Haddad, como é psicanalista, e agora minha amiga está atendendo muito mais no consultório, achamos que era devido compartilhar um pouco com vocês do que a gente tem estudado. Nós, amanhã, na terça-feira, vamos até começar um curso sobre isso, porque a gente tem se dedicado aos impactos da pandemia na saúde mental e emocional. Então, Jane, chega aqui para dar o boa tarde, para a gente começar esse diálogo sobre a nossa saúde. Obrigada, Regina. É um tema, assim, super necessário. Eu acredito muito que só de falar desse tema a gente já está cuidando, né? A saúde mental é como a gente fala, saúde física, espiritual, psíquica, se bem que hoje, né, o psíquico, o mental, o físico, está tudo entrelaçado, e como que a gente está vendo isso? A primeira coisa que eu penso quando a gente está falando da saúde mental
é que a gente ligue aquilo que a gente tem falado muito, né, Regina, do nosso radar emocional. Não negar nada do que está acontecendo, seja na vida, na situação profissional, na situação pessoal, no corpo, né? Eu falo que o corpo ele vai nos dando pequenos sinais. Ai, tô com uma enxaqueca há dias, ou tô com uma dor de estômago há dias. Eu falo muito de uns anos para cá que eu venho escutando mais na clínica que o eu é corporal. Então, assim, a gente tem várias formas de demonstrar alguma coisa. Só que quando a gente vai perdendo a atenção sobre o nosso corpo, o nosso psíquico, o nosso mental, ele vai adoecendo. É aquela. O que eu poderia dizer? Como prevenir a nossa saúde mental na pandemia? Primeiro, sono, preservar as horas de sono, preservar as horas de alimentação, não focar no excesso de futuro, que eu chamo muito de ansiedade, está sempre ligada a algo por acontecer, e nem ficar presa no passado, porque aí a gente começa com aquela depressão de algo que a gente não fez, de algo que a gente não tomou determinada atitude. Então, é muito interessante a gente pensar que a saúde mental é cuidar no presente, né? É cuidar do dia, é cuidar das atividades e, principalmente, aquilo que a gente tem conversado muito, Regina, é cuidar das alternâncias. O que isso quer dizer? Em alguns momentos do dia, se desconectar. Se desconectar de computador, de telefone, de televisão e criar algum prazer. Por quê? Porque neste momento, nesses últimos 6 meses, estamos com uma limitação, uma quebra de prazer. Por isso que muita gente está pondo prazer na comida, na bebida, no cigarro. Por quê? Porque o nosso prazer frente à vida diminuiu, porque estamos mais limitados. Então, ter esse cuidado com a saúde mental, como você traz, é jogar holofote no dia a dia. Presente futuro é consequência de hoje, né? Muito bem. Isso mesmo, Jane. Hoje vocês viram, então, tanto eu quanto Jane, daremos algumas pistas, né? Alguns indicativos para que a gente possa cuidar. Mas eu vou começar fazendo uma provocação para você que está nos acompanhando hoje aí na live, que já agradeço. Por que é importante falar da saúde mental? E por que nós não falávamos muito antes sobre isso e agora veio à tona a necessidade de que todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, todos devemos dialogar sobre isso. Uhum. Só para vocês saberem, a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas da saúde no mundo. Porque como a saúde mental, ela exige de nós a saúde emocional, a saúde psíquica, e não há um diagnóstico tão preciso para vários, por exemplo, vários transtornos, né? Ou a própria ansiedade. Não tem lá um raio-x para eu fazer, ou uma... Como é que eu ia dizer? Eletroencefalograma. Né? Que vai, muitas vezes, demonstrar. Então, sempre a gente tem que olhar toda a vida pregressa, a história de vida de cada um de nós, né? Diante desses diagnósticos. Mas antes de falarmos de transtornos, eu quero dizer que hoje, no Brasil, no mundo, 1 bilhão de pessoas vivem já com problemas de saúde mental, né? Apresentando vários quadros, né? Muitas vezes até quadros depressivos. Nós estamos no mês Setembro Amarelo. Em homenagem ao Setembro Amarelo, o Paulo da Ferraz Eventos deu destaque ao amarelo aqui,
Ai. Sabe por quê, gente? Setembro Amarelo é um mês para a gente se alertar para falar sobre o suicídio. O suicídio no Brasil é a terceira causa-morte de jovens. No mundo, é a segunda causa-morte de jovens. No Brasil é a terceira, porque primeiro é violência, segundo é acidente de trânsito, terceiro é o suicídio. É muito grave. E o suicida, ele dá pistas e sinais, muitas vezes muito antes, e por quê? Ele, como disse a Jane, negou ou sufocou e ninguém quis ouvir as suas angústias, sofrimentos, levando até a perda da vida, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, você sabia que no mundo há milhões de pessoas que morrem por conta da droga lícita? Esse é um outro agravante. E por que a gente busca agora, na pandemia, a fuga, como disse a Jane, no álcool, no tabaco, né? Nas drogas lícitas? Também, gente, milhões de pessoas, bilhões de pessoas estão sendo impactadas pelo Covid. As Nações Unidas fez uma solicitação ao Brasil, ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde fez uma pesquisa que não está revelada ainda no site do Ministério da Saúde, mas as Nações Unidas já divulgou o resultado. O Ministério da Saúde mapeou a existência de depressão e ansiedade agora na pandemia. Entrevistaram 17 mil pessoas, não da área médica, população modo geral, e ficou identificado que 86% das mulheres estão sofrendo de ansiedade. De ansiedade. Agora, na pandemia. Nós, mulheres, sofremos mais de ansiedade, de qualquer forma, em todos os estudos, do que os homens, né? Agora, na pandemia, a múltipla tarefa que a gente executa, né? Do cuidado com o filho, da casa, o trabalho, os professores, com aulas online, conectados dia e noite, está levando a um quadro mais grave ainda. Hoje, antes dessa live, eu estava num outro debate e uma professora disse que agora, na pandemia, o transtorno de ansiedade levou ela a não conseguir falar e andar. Tão grave que foi. Então, vou chamar a Jane para fazer uma perguntinha para ela. Jane, nesse momento da pandemia, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPA, e as Nações Unidas, assim como o Ministério da Saúde, já identificaram que, dentre os problemas, um dos mais graves é a ansiedade, acometendo criança, jovem e adulto. E as crianças com baixo rendimento, baixo nível de concentração, até na aula online do professor, porque estão, por exemplo, com sufoco no peito, taquicardia, não conseguindo, inclusive, verbalizar e nomear o que estão sentindo. Então, Jane, qual é a diferença entre ansiedade, quadros de ansiedade, né? Eu, por exemplo, já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade há alguns anos atrás. Qual é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Eu vou explicar de um jeito que eu acho que vai ser tranquilo, que é como eu fui entendendo. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma prova. Na hora que eu vou fazer a prova ou antes da prova, eu sinto uma ansiedade, alguma coisa no meu corpo me deixa ou mais inquieta, ou menos energia, ou com alguma dor de estômago, ou algo que me sinaliza que alguma coisa não está bem. Passo a prova, pronto, passou. Aí amanhã eu vi um acidente de carro, na hora eu me assusto e fico ansiosa, não durmo bem, no dia seguinte não como. Então, isso são
episódios, né, pontuais de ansiedade. Mas a gente já tem que observar. Uma crise de ansiedade é algo que vem numa intensidade muito forte. Então, por exemplo, uma crise de pânico nada mais é do que uma forte crise de ansiedade. Ela vem e ela te dá uma sensação de morte iminente, sudorese, taquicardia, parece que você está tendo um infarto. Então, quer dizer, a crise de pânico, ela já sinaliza que nós já víamos tendo algumas ansiedades que às vezes a gente nem percebe, e a crise de pânico vem como quem diz assim, olha, deu. Né? E é muito interessante que tem pessoas que têm um episódio e demoram muito tempo para ter. Por quê? Porque na hora que ela tem um episódio de pânico, ela descarrega. Tanto é que quem já teve episódios de pânico sabe que depois de um episódio, você cai assim, fica completamente mole, cansada, como se você tivesse tido uma superexcitação. E um transtorno de ansiedade é uma pessoa que ela meio que incorporou a ansiedade com tudo. Então, por exemplo, você tem um prazo, você cumpre o prazo, mas a outra pessoa não cumpre. Você já fica ansiosa. Você vai fazer um evento, você planejou tudo, você quer que saia tudo como você planejou. Você não considera nenhuma falha. Eu brinco muito com os meus pacientes com transtornos de ansiedade que eles não aprenderam a falhar. E aprender a falhar é a gente ter um nível de exigência e tudo, mas saber que nós temos um limite. Tem pessoas que vêm de uma infância muito dura, que foram muito cobradas ou que foram muito exigidas, aonde a falha entrava como um fracasso, aonde chorar era coisa de menininha, aonde tudo que poderia acontecer não fazia parte desse universo. O que acontece? A criança vai crescendo e desenvolvendo cada vez mais essa ansiedade. Olha que interessante. Essa semana a gente estava numa discussão de um grupo de psicanálise e um jovem, de repente, ele passou a querer dormir na cama dos pais, um adolescente. E aí todo mundo preocupado e tal, o que será, tal. Foi um evento, né? Não foi, ele não tinha mostrado e tudo. Olha que interessante o que esse jovem consegue verbalizar. Ele estava com medo de dormir no quarto dele, porque à noite o computador dele poderia chamar ele. Ou seja, ele estava numa exaustão. Concorda? Porque os meninos, geralmente, com poder aquisitivo melhor, eles conseguem ter aula remota nos seus quartos, com o seu computador. Só que ele tinha aula remota, jogava, depois ficava conversando e cada vez mais avançando à noite. Se ele não tivesse tido esse episódio noturno, não teria como saber. Então, a ansiedade é muito essa mudança no nosso psíquico, no nosso comportamento, na forma de funcionar, e ela precisa ser descarregada. E, às vezes, ela vai ser descarregada numa crise de pânico, ou num desmaio, ou numa paralisia. Freud, quando começou a escutar na clínica, ele escutava as histéricas, e as histéricas, geralmente, elas tinham paralisias corporais. Exatamente. Né? Por exemplo, Jane, quando eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, porque eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo e o meu pensamento é acelerado. Deu tilt no cérebro, né? Eu tenho esse problema. Então,
na época, né, na verdade, o que desencadeou foi pela perda da minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, quando minha mãe faleceu, me acentuou. E aí... Você já tinha tido alguma perda antes, assim, marcante? Já tinha tido, mas não tinha sido, porque não era tão marcante quanto da minha mãe, eu acho. Mas é que bem quando houve a perda da minha mãe, eu estava num acúmulo de trabalho, né? Eu trabalhava numa instituição privada com um excesso de cobrança e eu estava fazendo, inclusive, algumas coisas que eu não gostava. Então, está explicado. E aí, gente, hoje eu venho tratando isso há muitos anos, e aí professores que estão mais ansiosos, né, nesse momento, ou com filhos com ansiedade. O que mais me ajudou foi o yoga. E aí eu pesquisei sobre o yoga cientificamente. No dia 11 de junho deste ano, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a prática do yoga de alongamento e respiração como uma das soluções para a ansiedade. Não para o momento da crise, para prevenção. Porque o yoga trabalha a meditação, a respiração, o alongamento, né? Porque existem várias modalidades do yoga. E, inclusive, eles criaram o Dia Internacional do Yoga agora por conta da pandemia, que mais pessoas pudessem ter acesso e que pudessem fazer 10 minutinhos de yoga diariamente, que é o que eu tenho feito para me manter com a minha sanidade, né? Até para que eu não entre com outras, com crise, como eu já tive crise, enfim. Mas, Jane, na ansiedade... Posso só completar uma coisa, porque às vezes pode ajudar as pessoas? Tem pessoas que eu recebo, às vezes, que eles não conseguem fazer yoga, nem meditação. E aí é uma coisa que, por exemplo, é impressionante, porque você, com essa característica do pensamento acelerado, você conseguiu encontrar uma forma. Agora, se as pessoas não conseguirem, antes de chegar na etapa da yoga, eu oriento muito, sabe aquelas músicas zen, né? A gente acha assim, joga música zen, de água, vento. Começa assim, tem até aplicativos que chamam 5 minutos. Então, eu programo o meu de tempo em tempo e ele me lembra que eu tenho 5 minutos só respirar. Aí ele põe uma música zen. Então, porque se isso virar também uma culpa porque não conseguiu, vira uma ansiedade, gera outra ansiedade. Só era para dar esse toque. Não, eu ia falar, inclusive, que eu pratico yoga do Hatha Yoga, mas existem várias categorias. Eu não faço para ter performance física, eu faço para relaxamento, é bem isso mesmo. Mas, gente, a ansiedade vive em nós toda a vida. E, às vezes, ela é até benéfica. Então, eu separei um trechinho aqui do livro do Pequeno Príncipe, que diz assim: se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço dessa felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. Então, quando Saint-Exupéry escreve isso, é para dizer que, às vezes, também a ansiedade, né? A ansiedade de que a escola reabra, a ansiedade de que esse Covid vá embora, nos faz ter esperança. O que não pode é, em demasia, né? Ficar querendo, como diz, fazer, como disse a Jane, futurologia, prever o futuro, né? Ou então negar. Há pessoas que negam esse problema da pandemia e acham que está tudo bem, sufocando. Mas, Jane,
Na questão da saúde mental, eu falei do suicídio. Queria falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Muito antes, todo suicida, né? Eu tenho uma irmã que é psicóloga e ela atende realmente suicidas e ela diz, né? Todo mundo deu alguma pista em algum momento. Mas o suicida, ele não quer tirar a vida. Você sempre diz isso. O que ele quer é acabar com a dor emocional, com o sofrimento emocional. Sim. E será que a gente está cuidando, antes que chegue a um quadro depressivo? Quais caminhos? O da escuta, o do reconhecimento, o da nomeação do que a gente sente, né? E olha que interessante essa questão, Regina, porque, assim, uma coisa que a gente tem que observar é tirar os mitos do suicídio. Quem vai tirar a própria vida não avisa, ou quem vai se matar não faz isso. Não existe, não existe. Por quê? Porque as pessoas, no momento de desespero, por exemplo, eu já acompanhei alguns casos bem tristes e a pessoa nunca tinha tido nada. Aí, de repente, ela recebe uma notícia e, num ato de desespero, ela comete o suicídio. Isso é uma coisa. Tem pessoas que a gente vai observando, e aí é muito interessante, porque a educação tem muito esse viés da gente observando não só mudanças de comportamento, mas as crianças, jovens e adultos começam a falar mais sobre morte, sobre suicídios, sobre mutilação. Sabe, a pessoa entra num estado, entre aspas, mais melancólico, que ela começa a se identificar mais com isso. Então, você começa a ver. Isso, as escolas, os professores mais atentos percebem muito. E o que eu acho muito interessante do Setembro Amarelo é que ele sensibiliza as pessoas para essa ideia de que não tem um modelo de suicida, pelo contrário, né? Tem pessoas que são extremamente alegres. Olha Patty Adams, quando suicidou, todo mundo falou, mas como? E eu já li algumas coisas que quem trabalha com comédia já traz muitas vezes um estado mais assim. Então, a forma de se reinventar é através da comédia. Olha que interessante. Então, é falar disso, é quebrar esses mitos de que a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque só quem sobrevive a um suicídio na família ou perto sabe o quanto que isso é difícil, né? E o quanto isso tem que ser falado, porque a pessoa que é próxima, alguém que tira a própria vida, ela se sente culpada, responsável. Eu recentemente recebi uma pessoa que a mãe dela, durante a pandemia, uma senhora, e eu estou falando aqui porque ela me permitiu, eu perguntei se eu poderia falar desse caso, e ela falou que sim. Durante a pandemia, a senhora mais afastada, não podendo ter contato com os netos, com as pessoas, o que ela fez? Ela começou a jogar virtualmente, bingo, e ela já era uma pessoa com transtorno de ansiedade bem severo e com uma compulsão. E aí a filha, que sempre administrou a conta dela, mas nunca interferiu, ela, em um mês, ela queimou quase toda a reserva dela. Quando a filha foi conversar com ela e tudo, o que ela fez? Pulou do prédio. De vergonha, de medo, sabe, aquela ideia que o suicida tem, se eu sair daqui vai ficar bem para todo mundo. Imagina essa família. Então, são coisas que a gente tem que observar muito nesse período de pandemia, sabe? Essas ofertas virtuais, essa maneira da gente colocar as nossas angústias
os psicanalistas falam em gadgets, sabe? Coisas ilusionárias. Então, é isso. A melhor saída para a dor é dar um sentido para ela. Ou falar dela com alguém de confiança, ou recorrer a pessoas que têm uma boa escuta, ou, às vezes, também, Regina, a própria CVV. Né? Hoje tem muitos programas gratuitos. Né? A gente mesmo tem feito aí muitas coisas voltadas para essa sensibilização. Por quê? Porque nós sentimos na pele, tanto é que trabalhamos online. É uma forma de elaboração dessa angústia. É verdade. Por exemplo, nós agora na pandemia, se não fosse esses cursos, talvez eu tivesse sucumbido, no sentido de Sim. não querer mais nada, né? Porque eu viajava tanto e eu Exato. adoro o dia que eu tenho aula online, curso online, lives, enfim, porque a gente se reinventa, né? A gente se reinventa, a gente estuda, debate. Eu tenho falado diariamente com a Jane, parece que ela está aqui, ó, vizinha. E eu moro em Curitiba, ela mora em BH. Graças à tecnologia, a gente tem se comunicado e se visto muito, né? Isso. Jane, o tema da saúde mental, quando eu disse que há um descaso no mundo e no Brasil, inclusive, com a pandemia, as escolas, as secretarias de saúde, nós vamos ter que nos preparar com mais profissionais para atender professor, aluno, porque talvez, por exemplo, a ansiedade ou quadros depressivos ou síndromes do pânico, por exemplo, podem ter se aflorado e a gente vai precisar de mais profissionais, né? Mais profissionais para apoiar. Nós, educadores, podemos já, no diálogo, observar quando está indo além e aí buscar uma ajuda profissional. Mas, nesse momento, se toda a população brasileira pudesse falar mais, né, sobre o que está sentindo, o que está te angustiando, já seria um grande passo. Reconhecer, falar, tomar consciência. Isso já teria um grande contributo. Eu hoje vou indicar para todos que estão assistindo a nossa live, assistam um documentário chamado O Silêncio dos Homens. Esse documentário diz o quanto os homens, numa sociedade como a nossa, machista e preconceituosa, não permitiu que os homens falassem sobre as emoções. Aliás, falar sobre emoções e sentimentos era sinal de fraqueza. Então, os pais diziam para os filhos, filho, homem não chora, né? E não podia falar. Então, vejam o que isso provoca no Brasil. Nos últimos 6 meses da pandemia, nós tivemos mais de 1.800 casos de feminicídio. Isso notificado, fora as subnotificações, porque com a pandemia muitas pessoas não foram procurar a polícia, né? Esse final de semana, aqui no Paraná, um homem jogou uma panela de água fervendo, a mulher teve queimadura no corpo inteiro de 2º grau. E quando ele foi preso, ele disse assim, eu? Preso? Por quê? Ainda nem sabia que agressão é tentativa de feminicídio, né? Que é crime. Mas, Jane, vamos lá, que hoje a gente tem muita pergunta, minha amiga. Vamos. Vamos começar com a pergunta da Letícia Carolina. Letícia, obrigada pela pergunta. Como identificar a síndrome do pânico? Há algum sinal? O que fazer para melhorar? Tem. Quantos sintomas aparecem para ligar o nosso alerta? Olha, a síndrome do pânico, eu falo que é a pior coisa que a pessoa pode sentir. E eu falo isso porque eu tenho síndrome do pânico até hoje. Eu comecei a ter no final da minha juventude, olha que interessante, no final da minha juventude,
E não foi, você falou do eletroencefalograma, eu achei muito interessante, porque eu tive um desmaio, assim, num momento de muito estresse e tudo, e aí fizeram todos os exames e ninguém diagnosticou. Aí foi interessantíssimo que toda vez que eu vivia uma cena parecida com aquela, eu começava a ter palpitação, sudorese. Isso eu devia ter uns 25 anos, pensa. Eu tenho hoje 57. Naquela época, não se falava nisso. Fiz eletro, tudo. Aí eles falavam que era tipo um espasmo. Passou e tal. Depois, com uns 45 anos, eu vim a ter com esses sinais mesmo, né, de sudorese. E o que é muito interessante, que eu tinha toda vez que eu ia pegar um voo. Olha que só. E eu trabalho hoje, trabalhava até a pandemia antes, pegando voo. Então, é muito interessante. E aí, porque o sintoma ele vai mudando. E aí, olha que interessante, para que vocês entendam. Eu comecei a ter crises fortíssimas toda vez que eu tinha êxito, que eu conquistava alguma coisa que eu queria. Isso foi o maior susto que eu tomei. Porque, ao mesmo tempo que a gente aprende a não sofrer, a gente também aprende a não ser merecedora de algumas coisas. Reprimir achando que não era merecedora de. Então, porque vocês podem observar que a ansiedade, muitas vezes, ela não vem só com uma coisa negativa, ela vem com uma coisa positiva. Você está tão feliz por determinada coisa, que no dia você passa mal, aí você começa a ter taquicardia, você nem aproveita, né? Então, eu acho que é muito essa forma dos nossos primeiros modelos, dos nossos primeiros lutos. Por que já se fala de uma pandemia pós-Covid como uma pandemia da ansiedade, da angústia, da depressão? Porque a gente está vivendo uma angústia em tempo real. Porque falar que está legal, todo mundo trabalhando de casa, não está. Porque não é um tempo que a gente teve escolha, né? Nós fomos obrigados a nos adaptar. Porque se a gente tivesse escolha, nos adaptaríamos caminhando para lá e para cá. Então, é importante isso. Por que a gente tem falado tanto, e é o mote muito do nosso curso, por que a gente vai ter que ter esse olhar atento com a saúde mental dentro das escolas na pós-volta? Não importa que é daqui ou daqui a um ano, porque todos nós fomos arrancados dos nossos modelos. Modelo de tempo, modelo de espaço, modelo de sono, de alimentação. Tudo isso é parte da nossa saúde, não só psíquica, como também física, espiritual, né? Tudo. Então, eu acredito, sim, que a crise de pânico ela tem uma diversidade de roupagens, mas ela tem uma angústia muito forte. É algo que não cessa. É um visceral. bolo. Visceral. Sabe, quando eu tive uma das minhas crises por conta da minha ansiedade, que fui identificada com transtorno de ansiedade, me dava uma pressão no peito que eu fui parar no cardiologista. Eu achava que estava tendo parada cardíaca. Um infarto, né? E, na verdade, então, eu fiz todos os exames e não apareceu absolutamente nada, né? Então, a primeira coisa, eu diria para a Rosana, para a Adeilde, Letícia, que fizeram perguntas, é não negar, porque, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes a família pode dizer assim, não é nada. Isso é besteira. Isso é besteira, bobagem, que não existe depressão, que não existe ansiedade. Não, gente, milhares de pessoas no mundo e no Brasil
são acometidas de muitos problemas de saúde mental e emocional, né? Eu e Jane não separamos, né, a saúde emocional e a saúde mental. Agora, há caminhos diferentes para cada uma das pessoas, mas a primeira delas, em todos os casos que eu venho lendo, acompanhando, que a gente discute, depois de muitos anos, né, de terapia, né, enfim... O conceito é o que menos importa, né, amiga? Então, isso que eu ia falar, porque cada um vai ter sinais diferentes. Exato. Agora, o que não muda é que os sinais serão manifestados biologicamente. Sudorese ou taquicardia, o corpo vai sinalizar que não e você tá falou uma coisa muito interessante que eu acho que pode ser um sinal também para as escolas e para famílias, que é a queda da aprendizagem, não da aprendizagem, mas do rendimento que a escola avalia, né, em determinados momentos e tal. Por quê? Porque há uma exaustão, né? Porque a criança, ela não está só na aula remota. Quando ela tem acesso à aula remota, ela está na aula remota e está fazendo alguma coisa com as mãos ou com outra forma, porque ela não foi alfabetizada dessa forma. Esse não é o mundo dela, ela está se adequando. Lógico que muito mais fácil do que o nós, né, que estamos. Mas os primeiros sinais, eles vêm muitas vezes em forma de protesto inconsciente, malcriação, irritabilidade, mudança na alimentação, porque a criança, inconscientemente, ela pede ajuda. Né? Então, por exemplo, essa semana eu estava observando uma criança que ela morde todo mundo, mas ela sabe que morder é ruim. Mas é a forma que ela encontrou dos pais darem atenção. Porque essa intolerância, algo não está bem, eu me manifesto. Alguns, então, se armam, então acabam atacando verbalmente as pessoas, ou então mordendo. Isso. Mas as reações serão, o corpo vai sentir e vai sinalizar que algo não está bem. A gente, por exemplo, na nossa idade, né, que a gente é jovem, a gente tem mais sono, a gente tem dias que tem uma verdadeira aversão ao WhatsApp, não é? Tem dias que a gente não produz uma linha. Normal, tá? Calma. Normal, tá tudo certo. Isso é bem importante a Jane falar, que eu ia até puxar esse assunto. Eu tenho dito sempre, eu e Jane, sejam mais generosos com vocês mesmos. Sem tanta exigência, sem tanta cobrança. Mas escute mais o seu corpo, o seu coração, né? Como você tem acordado diariamente. Jane, vamos a outra pergunta. Vamos. Rosana, pergunta da Rosana. Como identificar os sinais quando está no momento crítico, como a família, né? Ou o profissional da saúde que está atendendo? Então, são perguntas bem distintas, tá, Rosana? Uma coisa é a família reconhecer. O profissional da saúde, só de você começar a falar, profissional da saúde, entre parênteses, psiquiatria, psicologia, né? Psicanalistas, eles já conseguem fazer mais perguntas para poder te diagnosticar. Agora, em casa é o mais importante a gente dizer que não pode ignorar os sintomas que as pessoas estão mostrando, demonstrando, como a Jane falou, né? Mas tem algum outro sinal, Jane, que você queira falar? Eu acho muito interessante, porque apesar de a gente estar no século XXI, no ano de 2020, muitas pessoas, quando você fala de saúde mental, de psicológico, de psicanalista e tudo, mas eu não sou louco, né?
Por quê? Porque a saúde mental, lá atrás, ela veio muito dessa questão dos hospícios, dos manicômios, né? Então, as pessoas criaram muita resistência. E até hoje, as pessoas trazem isso na sua estrutura, né? Histórica, social. Ah, mas fulano está fazendo terapia, ou fulano buscou ajuda. Então, isso é uma coisa que a gente ainda traz esse preconceito. Tem que quebrar esse estigma, né? Exatamente. Eu acredito que hoje a prevenção dos transtornos e distúrbios é quem fica atento às suas mudanças, sejam corporais, sejam psíquicas, aquele pensamento que vai e volta e a gente não encontra uma saída. Eu, por exemplo, na clínica, eu trabalho sempre com entrevistas preliminares, que é 2, 3, não tem uma quantidade certa, para eu ver se a pessoa entrará em trabalho. Porque eu falo que o psicanalista ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com o outro. E a pior coisa que tem é você querer ajudar alguém que não está disponível para ser ajudado. E a segunda coisa que mais me preocupa, que a gente tem que observar no discurso, é que, assim, a pessoa que está adoecida, podem observar, toda a fala dela é sempre culpando alguém, desde que não seja ela. O Freud tem uma frase que eu acho bárbara, que é assim: qual é a sua responsabilidade frente ao caos que você está vivendo? Então, por exemplo, o meu marido me bate, mas depois ele pede desculpa, né? São coisas que a gente começa a ter prazer, é difícil entender isso, mas é fato, prazer no sofrimento. Então, tem gente que só queixa, tem gente que só culpa todo mundo, que é mal sucedido por causa do pai e da mãe, que já até morreram. Então, é assim, é uma ausência de responsabilização. O que você pode fazer frente a esse sofrimento? Eu posso buscar uma consulta com um psiquiatra porque eu estou precisando também de remédio. Ponto. Eu posso, por exemplo, falar com aquela pessoa que só me puxa para baixo. Não é romper, mas é evitar determinado contato. Eu posso colocar para mim que toda vez que vier um pensamento autodestrutivo, eu vou tentar ver uma solução para ele. Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo, porque tudo que se repete e não tem saída passa a virar patológico, né? Patológico, assim, um olhar mais atento. Mais atento. Na verdade, Jane, eu queria dizer para todos que estão nos acompanhando, alguns temas e algumas perguntas que estão vindo do público são perguntas que requerem uma abordagem mais contextualizada, né? Profunda. E se você está precisando muito, não é que eu queira fazer, já fazendo, né, a divulgação do nosso curso, mas eu acho que era importante você acompanhar o nosso curso, que será comigo, com a Jane, com o Nino Paixão, que vocês já conheceram, porque ele já esteve aqui conosco, e com o Daltro. Então, eles Jane, serão convidados, participação especial. E o interessante desse curso, que a gente está abrindo um diferencial, porque a gente está frente a essa imersão tecnológica, é um lugar para falar. Esse curso não vai ser só uma exposição, né? A gente terá espaços para falar e dialogar sobre o que realmente a gente está sentindo. Muito bem, Jane. Há uma pergunta aqui, então, Jane. Como identificar... Não, esse eu já falei. Desculpa, já pulei aqui. Da Rosemarie de Fátima Prado. Como controlar essa ansiedade para uma possível volta e como nos prepararmos para o reencontro com os nossos alunos?
Jane, eu queria falar um pouquinho antes de ti. Lógico. Rosemary, a primeira coisa, não vamos sofrer por antecipação. Olha lá o futuro, né? Olha, se a sua instituição diz que vai voltar, então agora eu vou começar a pensar. Agora, o que a gente tem que trabalhar é a ansiedade das crianças agora, enquanto não volta, porque vai que no seu município não vai voltar esse ano. Há municípios no estado de São Paulo, alguns no Rio Grande do Sul, que já sinalizaram que não retornarão. Uhum. Né? E eu não vou entrar no embate se deve ou não deve. Isso. Então, a gente já falou sobre isso em outras lives. Agora, eu posso te dar a seguinte dica, Rosemary de Fátima Prado. O mais importante é olhar todos os dias para as minhas crianças, mesmo que virtualmente, entendendo que ela não é um ser só cognitivo e que por trás dessa imagem tem uma vida em família, tem momentos de ansiedade, tem momentos de tristeza, de raiva, de tédio. E aí, todo dia, antes de qualquer momento online de aula, é trabalhar as emoções, nomeando. O que é angústia, por exemplo? Outro dia uma criança me perguntou, mas eu não sei falar o que é angústia, né? O que é uma tristeza profunda? O saudade, as crianças já estão sabendo nomear, logicamente, saudade da escola, né? Mas talvez a ansiedade ela não saiba identificar. Olha, a Jane teve um capote. Isso ela deve ser porque ela ó, caiu, não falei? Derruba o pedestal, gente. Olha que bênção. Então, meus amores, o mais importante nesse momento é como a Eliana falou, como gerir as nossas emoções. Primeiro, entendendo a diferença entre emoção e sentimento. Segundo, nomeando. Terceiro, autopercebendo. Autopercepção. A autopercepção, nesse momento, é fundamental. Então, quando a gente fala nomear, é porque nós todos temos 7 emoções básicas, primárias, que todos nós manifestamos com o corpo, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, susto. Agora, sentimento é aquilo que está lá dentro, que a gente precisa tomar consciência e perceber. Vamos falar, então, com a nossa criança, o que é angústia, opressão, repressão, descontentamento, insatisfação. Nomear, porque enquanto eu não ensino a criança a nomear, porque ela não sabe o significado, ela não consegue reconhecer para falar. Então, quando eu pergunto o que você está sentindo, ela não sabe nem dizer, né? Eu vou fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Quem eu sou? O que eu estou sentindo agora? Para onde eu quero ir? Né? Como eu quero viver? Essas perguntas que nos borbulham dentro de nós, talvez a gente não esteja acostumada a fazer. E a criança, talvez nunca ninguém tenha perguntado. Às vezes eu pergunto para a criança, o que você está sentindo? Elas dizem, não sei. Não sabem. Então, gerir as emoções é como a Rosemary falou, é lidar agora com esses sentimentos para possível volta, para que a gente aprenda a falar. Quando chegar na escola, professora, teve dias que eu não consegui fazer nada, me dava uma dorzinha no peito. Vá buscando mecanismos para que essas crianças falem. Se ela não sabe falar, comece com desenho. Vamos desenhar como é que eu estou me sentindo? Ó, eu me sinto, tem dia, gente, como uma panela de pressão. Aí eu dou exemplo para as crianças, né? Tem dias que meu cérebro parece um monte de monstro. Minhocas coloridas borbulham na minha cabeça que minha mente está uma confusão. Vão falando para as crianças. Ela pode desenhar, representar na massinha de modelar, né? Colocar no diário.
para então a gente poder falar um pouco sobre isso. Porque enquanto a gente não reconhece, a gente pode esconder. E esconder é levar uma vida de aprisionamento, que é esse aprisionamento emocional que a gente não gostaria para ninguém, porque sufoca e não faz bem. E aí, quando a gente não fala, a gente não sabe lidar com os nossos sofrimentos. Agora, nessa pandemia, está todo mundo sofrendo, porque tem gente que ainda quer se mostrar melhor do que o outro. Não existe melhor do que o outro. Cada um tem uma experiência, né? E eu acho muito legal quando você traz isso, porque assim, isso que a gente não nomeia na vida adulta, a gente joga para o outro. É o que eu falo muito da culpabilização. Perfeito. Né? Porque eu vejo muito isso na interlocução com a clínica, essa ideia. A pessoa não se responsabiliza. Então, ela fala assim, eu estou sofrendo porque eu tive que vender meu carro. Ela não está sofrendo porque ela não teve um controle para que ela pudesse vender o carro. Então, a culpa é do salário que ela ganha. Todos nós sabemos que nós, professores, educadores, ganhamos pouco. Mas a gente sabe também que isso é uma questão histórica também, que se a gente olhar para trás já melhorou muito e que há ainda muito por melhorar. Mas, assim, as crianças, as famílias não podem ser responsabilizadas porque a gente ganha pouco. Ou, por exemplo, eu marco um médico do convênio e como ele ganha pouco por hora, que na verdade não é nem hora, ele atende a cada meia hora, ele atrasa 3 horas para te atender e eu tenho que achar normal. Entendem? Então a gente começa a aceitar as coisas, porque sempre tem um culpado. Não, o convênio está te pagando mal, não está dando, então sai. Porque aquela pessoa que marcou um horário, ela marcou um horário porque ela tem outros compromissos. Não é porque aquele horário é legal. Né? Então, eu acho que o nomear, a gente começa a falar para as crianças e para a gente mesmo que a gente pode sim sentir raiva, ódio. Agora, como jogar isso para fora é que a gente vai ter que aprender. Que não dá o direito de, porque estou com raiva, sair batendo em todo mundo, porque daí eu tenho nível de consciência. Exatamente. Gerir as emoções é tomada de consciência, né? Perfeito. Então, ontem, quando o Fantástico mostrou que aquele senhor devolveu o dinheiro, então, quando ele achou o dinheiro no cofre, ele ficou feliz. Tomada de consciência, o dinheiro não é meu, eu vou devolver. Então, a raiva, a mesma coisa. Tudo bem você sente raiva. A tomada de consciência é que os meus princípios de vida não me permitem agredir ninguém, né? Agora, Jane, como tem muitas perguntas falando de como é um tema gestar, muito bom, né? Gestar, gerir as emoções. Eu falaria aqui alguns sentimentos que, nesse momento, a gente precisa parar para pensar. Sim. Falar com a criança, por exemplo, o que é abalo. O que está te abalando? Abatimento. Ótimo. Perda. Perda. O que é empatia e antipatia? Uhum. Porque todo mundo está falando de empatia, né? Mas e o que é? O que é, por exemplo, apreensão? Eu estou apreensiva nesse momento. Então, a gente não ensina as nossas crianças nesse grande dicionário dos sentimentos. Isso. É fundamental nomear. Por exemplo, o que é amargura? Ambição, ânimo, ansiedade, apego, apatia. E sabe uma coisa que eu gosto muito, já que a gente trouxe hoje o tema da ansiedade e da angústia? Um conceito que é do ressentir.
Eu acho que isso está muito ligado à angústia. Ressentir é sentir novamente algo que nos fez mal. E o que eu estou vendo nessa pandemia de gente ressentida, né? É algo assim, a pessoa, é como se ela estivesse remoendo, sabe? Ressentindo, sentindo novamente aquela briga, aquela ruptura. É um conceito que a gente tem que trabalhar muito nessa pandemia, porque nós todos, quando você fala assim, tem pessoas que ainda se acham melhor frente a essa pandemia, e tem, né? Eles alimentam um ressentimento. Por que, que o outro pode conseguir certas coisas e ele não? Por que, que o negócio do outro dá lucro e o dele não? Ele fica sentindo aquele sentimento ruim, amargando aquilo, ressentindo. Já tem estudos que dizem que o câncer está muito ligado ao ressentimento, né? Exatamente. Jane, há várias perguntas aqui, seja da Letícia, da Andréia, da Crenilda. Quais são os transtornos que podem ser ocasionados a partir da pandemia, que é o nosso tema, né? Quais são os transtornos além da ansiedade? Bom, eu não gosto muito de siglas, mas a coronofobia, né, que as pessoas ficam com fobias com o coronavírus, então elas começam a não sair de casa, a criar rituais muito rígidos com limpeza, com abertura de janelas. É como se fosse uma fobia social, que é aquilo, as pessoas não saem porque elas têm medo do social. A coronofobia é uma fobia do corona. Tem pessoas que têm fobia de hospitais, né? Então, eu acredito muito na fobia, que eu acho que a fobia está crescendo muito, a síndrome do pânico e a depressão. Há transtornos que nós não teremos como mensurar nos próximos 3, 4 anos, que estão ligados às tecnologias. Mas um que eu já percebo também, principalmente nos adolescentes, é a distorção de imagem, né? Porque eles estão tão plugados no mundo ideal que eles começam a ver defeitos neles que não existem, né? Então, acho que... Inclusive, jovens que querem fazer plástica de acordo com o filtro que ele usou na fotografia dele, né? Para ele ser perfeitinho, como na tela se vê. E não é Essa bem semana, assim. A semana passada, até fiz um post do Saúde, do Setembro Amarelo, que eu falava de uma professora que dizia para outra assim: nossa, sua foto foi muito curtida. E a outra dizia: não, mas você viu o filtro que eu usei? Então, quer dizer, olha que linha tênue para a gente acreditar que é isso, que um like te define. Que um mundo superficial, né? De um filtro. Muito bem, gente. Tem aí uma pessoa, a Cacilda Regis, que ela sabe se tem que fazer inscrição primeiro. Se for... o Paulo está respondendo então já. Tá. Isso. A Mirta está perguntando, Jane, mais uma pergunta aqui. Professores, desculpa, tá? Por exemplo, a síndrome do pânico que nós falamos, algumas pessoas estão perguntando sobre a bipolaridade. Esses já são outros transtornos que talvez não sejam desencadeados só na pandemia, né? Então, aqui hoje vai ser difícil eu aprofundar só sobre a bipolaridade. Eu posso dar só uma pista. Uma pista, que é assim, ó. Antes da pandemia, a gente já tinha, todos nós temos muitas caixinhas, né? Então, a gente tem coisinhas guardadas. O que pode acontecer é que eu já tinha uma
predisposição a uma bipolaridade, com a pandemia ela desencadeou. Mas quem faz o diagnóstico da bipolaridade é psiquiatra. E eu ainda sou daquelas pessoas que eu gosto sempre de ouvir várias opiniões. Porque hoje em dia todo mundo é tripolar se bobear. Né? Agora, uma das perguntas é justamente essa. No momento que se identifica, assim, eu vou esquecer o nome da pessoa aqui, no momento que se identifica a síndrome do pânico, por exemplo, quais são os profissionais que a gente deve buscar? Segundo os estudos, espera só um pouquinho, Jane. Tá, segundo os estudos, para a saúde mental existem caminhos. O primeiro é o cuidado com você mesmo, ouvir, a escuta. Tarará. A gente vai ampliando esse caminho, né? Então, a terapia, um psicanalista, depois um terapeuta com linhas, sei lá, da psicologia comportamental, cognitivo-comportamental, até chegar na psiquiatria, depois o medicamento, mas junto à psicanálise, né? E a terapia. Então, tem um caminho progressivo que não existe dizer assim, procure X profissional que vai dar tudo certo. E eu sempre acho, sabe, que todas as linhas são bem-vindas. Para cada um, uma linha. Eu só aconselho assim, se as crises de pânico tiverem muito fortes, né, intensas, o primeiro passo que eu aconselho é a busca de um psiquiatra. Geralmente, a crise de pânico, eles usam um ansiolítico sublingual, que é para ser usado só no momento da crise. Não é um uso contínuo. E, com certeza, se o psiquiatra for bom, ele vai aconselhar a pessoa a buscar uma terapia, um acompanhamento. O que a pessoa vai entender é o que é melhor para ela. Tem gente que precisa de uma terapia comportamental, outras que faz uma terapia mais holística, outras que vão para a psicanálise porque querem ir mais na profundidade da coisa. Então, todas as terapias são bem-vindas, desde que elas sejam exercidas por profissionais sérios e profissionais que tenham principalmente uma ética. A primeira coisa que eu falo, Regina, eu tenho vivido isso na pandemia. Eu sempre, desde que eu comecei a atender, eu não deixo de atender uma pessoa por causa do dinheiro. Esse é o compromisso ético da nossa profissão, né, Jane? Exatamente. Né? Lógico, eu não atendo de graça porque não fará bem para ela. Então, por exemplo, eu já atendi uma senhora que era faxineira no meu prédio lá no consultório, que ela me pagava com panos de prato, que é o que ela sabia fazer. E para ela era muito feliz, porque você atender uma pessoa que ela não te pague, o efeito da terapia não é o mesmo. Agora, você deixar de atender porque ela não pode pagar é diferente. Diferente de quem pode pagar, mas não acha que aquilo é importante e aí chora o preço. Agora, queridos educadores que estão nos acompanhando, é fundamental que a gente faça medidas preventivas, que é o que a Jane chama de profilaxia, para que a gente não recorra depois ao final lá, que é a medicalização, né? Então, sim, muito antes a gente pode ir fazendo prevenções do trabalho com a família, o trabalho com a criança. A última pergunta que eu farei hoje, então, gente, eu agradeço demais a participação hoje de vocês, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que todo mundo gostaria, né, de ouvir até. A Larissa Araújo escreve assim: assisti muitas lives, participei de cursos sobre a questão emocional, mas estou insegura para reencontrar meus alunos. Eu queria dizer que a insegurança, a incerteza, a instabilidade emocional é para todo
do mundo. Então, Jane, vamos falar um pouquinho sobre insegurança. Bom, Medo. eu acho que a maior aprendizagem para a insegurança tem sido esse processo de pandemia. Por quê? O que é segurança? Né? Eu inverto um pouco a coisa, porque é natural que todos nós fomos e estamos tomados por um medo que, inclusive, nos protege de sair desvairado pela rua. Agora, entender que a incerteza é a única certeza que o ser humano tem que ter. Só que a gente estava tão dono de si que a gente acreditou ter todas as certezas. E o que essa pandemia nos sinalizou é a incerteza, a transitoriedade, a incompletude é parte da vida. O que você pode fazer? Uma pista. Trabalhar isso. Como? Pensando qual é a certeza que você tem na vida, ou quais as certezas que você tem na vida. Que você vai morrer com 60 anos, que você vai morrer doente, ou que você vai morrer atravessando uma rua. A única certeza que o ser humano tem é que ele vai morrer. E foi o que eu falei, eu e Regina, numa das primeiras lives. Quando a gente foi impactada por aquelas cenas de mortes, eu decidi ressignificar a vida. Então, uma pista talvez é ressignifique as poucas certezas que é possível você ter hoje, que são poucas. E cuide desse medo para que ele não vire um terror, para que ele não vire uma fobia, né? Procure ler. Eu, por exemplo, essa semana eu fiz uma aventura. Eu amo aquele livro Comer, Rezar e Amar. E amar. E eu acredito que uma das coisas que eu mais falo para prevenção na saúde mental é, em algum momento do dia, principalmente nós, professores, eu que trabalho muito com técnica de psicanálise, leia livros aleatórios. E aí, gente, eu encontrei esse aqui, ó, A Grande Magia, Uma Vida Criativa Sem Medo, que é da mesma autora do Comer, Rezar e Amar. E assim, eu estou num deleite, é um prazer frente aos poucos prazeres que a gente está tendo. Não que ler coisas da minha área não me dê prazer, não, mas é diferente você ler, por exemplo, a trajetória de uma pessoa que resolve escrever um livro e tem todas as ideias na cabeça e, de repente, ela... Aí você fala, gente, ela também é imperfeita. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito para a saúde mental nesse tempo de profilaxia, leiam coisas aleatórias. Tirem momentos, porque esse é um dos poucos prazeres que a gente pode ter. Se você está com medo, procure ler livros sobre o medo. Eu não sou fã de autoajuda porque não me ajuda, mas pode ajudar. Uma pessoa que traz, né, uma cilada da vida frente ao medo. Então, eu acho que é isso. Não há uma regra de ouro, mas há pistas para essa rota que a gente teve que recalcular da noite para o dia. E o excesso de cobrança, por isso que eu falei da generosidade, né? Quando a gente se cobra demais, a gente vai ficando mais inseguro, mais medo, né? Então, não exijam muito de vocês, né? Hora que a gente tiver que voltar com toda a proteção, eu vou dizer que mesmo dentro de casa ou lá fora, a gente vai poder contrair, só se a gente não tomar cuidado nenhum. Agora, se a gente está tomando cuidado, né, sem excesso de preocupação, é assim que a gente vai vivendo. Um dia de cada vez, meus amores. Dia de cada vez. Sem querer com essa ânsia, né? Ai, meu Deus, ó, fazer essa futurologia, como a Jane falou. Bom,
A Jane começou dando algumas pistas. Por exemplo, algumas dicas, desculpa. Cuidar do sono. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Cuidem do tempo de tela, para não ficar muito tempo. Cuidem da alimentação, que a gente tem falado. E não esqueçam de fazer exercício físico. A Jane é um exemplo. Ó, vai para academia, vai caminhar. Tô indo. Eu só caminho. Mas assim, e faço meus 15 minutos de yoga. Mas todo dia, gente, a gente vai precisar encontrar momentos de prazer, aumentar a endorfina. Não há outro jeito, né? E lembra o que o Nino disse numa outra aula. E pratica risoterapia. Assistam uns filmes leves, leiam uns livros diferentes. Eu assisti uma comédia romântica esse final de semana, porque senão... Qual? Oi? Qual? Adoro comédia romântica. Você gosta de comédia romântica? Amo! Tô numa fase que eu amo. Porque daí é mais leve, né, Jane? Gente, eu esqueci o nome. É de uma pessoa um pouco mais obesa que quer ser Miss. E ela não é Amor às Cegas, né? Não. Que isso também é ótimo. Eu comecei a assistir, achei maravilhoso. Ela diz, por que... É um filme da década de 70. Por que eu sou gordinha, não posso ser Miss? Entrar no concurso de Miss. Eu quero entrar no concurso de Miss. E é muito divertido. Mas, gente, hoje nós tivemos muita participação. É um tema que a gente ama, né? Eu acho que a gente pode fazer outros dias, outras lives até. E a próxima segunda continuaremos com esse tema, com algumas discussões, né, Regis? De dicas de filmes e livros. E tragam as suas questões, né? Ou nos mandem com antecipação, né? Olha, gente, a Letícia Carolina escreveu: Regina e Jane, obrigada. Nos vemos amanhã no curso. Letícia, nos vemos amanhã, porque amanhã a gente começa uma maratona de curso a semana inteira, até sábado. 2 horas de curso, das 10 ao meio-dia. Programa de saúde mental e emocional. Maravilhoso. Para os profissionais da educação. E não pensa que vocês vão sair tudo de baixo astral, não, tá? Não vamos, não. Gente, muito obrigada pela live. Se você quiser fazer inscrição, a Ferraz Eventos ainda vai dar uma cortesia com algum desconto aí para vocês, num precinho super camarada. A gente já até preparou material, algum documentário, um videozinho, enfim. A gente vai poder dialogar um pouco mais no nosso encontro. E o Paulo podia sortear um também, né? Ai, daí é com ele, né, amiga? Que a gente só trabalha para ele que manda, né? Paulo! Então, bom, vamos encerrando por hoje a nossa live. Jane, os seus comentários finais, então? Gente, olha, um exercício que eu estou fazendo. A minha vida não tinha muitas pausas. Estou fazendo pausas. Seja a pausa para um café, seja a pausa para ler um livro que eu não leria em outra época, para ouvir uma música ou para fazer academia, né? Vou quase que nem um astronauta. Eu acho que é isso. Que a vida seja tecida de mais pausas. Talvez a gente saia um pouco desse medo, essa compulsão em fazer alguma coisa. Obrigada pela presença, pelo o apoio de vocês nesses 6 meses. Vocês nos mantêm lúcidas. É verdade. Como eu disse, eu amo fazer as lives, dar os cursos como a gente tem feito, estudar. Isso me faz um bem danado e trouxe um novo sentido para a minha vida. Gente, vamos nos engajar na busca por encontrar um sentido. Afinal, somos nós responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nesse momento, eu escolho compartilhar minhas emoções, eu escolho fazer bem para o outro, estender a mão. Quem sabe hoje você pega o telefone, liga para alguém só para desejar palavras de carinho.
porque o mundo está cheio de gente para puxar a gente para baixo, né? É hora da gente, cuidar da gente Puxar para também, né? cima. Porque está cheio de fake news para levar a gente para baixo, de gente querendo contradição para botar lenha na fogueira. Não. Eu também não sou poliana, não quero olhar tudo cor-de-rosa. Mas vamos ser generosos conosco. Aliás, é um belo livro. É, um belo livro mesmo. Muito bem. Agradeço muitíssimo pelo encontro de hoje. E como diz Saint-Exupéry, a gente vai ter que aprender a lidar um pouco com essa nossa ansiedade, porque tem horas que ela nos ensina até esperar por reencontro, esperar para amar, esperar para abraçar nossos alunos. Imagine quando puder abraçar. Eu vou ficar tão agarrada, que eu vou parecer velcro. Vou grudar nas pessoas. Não vejo a hora, né, gente? Beijo grande. Obrigado. Paulo, chega aqui para falar aí um pouquinho do curso. Eu não sei se você que vai falar. Simone, obrigada pela dica da música Girassóis, da Priscila Alcântara. Vou assistir. Olá, Regina, Jane. Bom, a gente deixou disponibilizado o cupom de desconto para as pessoas que quiserem fazer. Acho que havia 1 ou 2 pessoas que comentaram que não estava conseguindo abrir a página. Pode ser que seja alguma inconsistência na internet, tá? Então, eu deixei também o telefone de contato ali. Caso tenha alguma dificuldade nesse sentido, mantenha um contato conosco ali pelo WhatsApp, que a gente auxilia, tá bom? Importante de vocês fazerem hoje, porque o curso começa amanhã às 10 horas da manhã, e aí precisa fazer a liberação na plataforma, onde tem todos o acesso ao curso, enfim, porque tem todo o controle de acesso ali para a questão da geração do certificado. Mas a gente vai estar trabalhando aí todo da agora para frente, então quem quiser fazer, pode fazer. Lembre-se sempre de colocar o cupom de desconto que a gente deixou ali, porque senão sai o valor normal, tá? Vou colocar novamente ali, tem um código logo que vocês entram, tem para colocar o CPF, e embaixo pede lá, cupom de desconto. Aí é esse número grande que a gente coloca aí para vocês, tá bom? Se porventura esqueceu de colocar, mantenha o contato com a gente, que a gente coloca manualmente e vai pagar o valor que está sendo prometido aí da mesma forma, tá bom? Então é isso, mais uma vez obrigado. E sejam todos bem-vindos aí ao curso amanhã, que já está tudo prontinho lá na plataforma, já tem um grupo, que já tem o grupo lá de WhatsApp, que já estão interagindo, enfim. Então, aos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. E até a próxima segunda, né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada.